Olá, pessoal, bem-vindos à aula de hoje, na qual nós vamos abordar então um pouco sobre as questões bioquímicas dos marcadores de dano hepático. Primeiramente, então, só para relembrar um pouquinho, né, algumas das principais funções desse órgão tão importante que é o fígado. Então, dentre essas funções, nós temos a função de síntese. Então, o fígado é responsável, né, por sintetizar, por exemplo, albumina, fatores de coagulação, proteínas plasmáticas importantíssimas, né, lipídios, lipoproteínas e também alguns hormônios. E também, né, a função principal do fígado, que é a de metabolização. Então, o fígado é responsável pelo metabolismo de lipídios, amônia, o metabolismo de fármacos, né? Então, reações ali de várias reações químicas que envolvem a biotransformação de fármacos, metabolismo da bilirrubina, sais biliares e substâncias tóxicas, né? Tornando-as menos tóxicas e passíveis de eliminação, né? Através da urina e das fezes, né? Bem, e aí nós vamos entrar um pouco então na questão dos exames laboratoriais. Para que servem, né, os exames laboratoriais? E aí, quando a gente vai falar, né, hoje nessa aula, a gente pensa em exames de sangue, né? Para que eles são úteis? Eles são importantes na detecção de disfunções hepáticas, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Existem os biomarcadores, então, que vão nos dar o indicativo se, né, há uma sobrecarga ali hepática. Além disso, vão também auxiliar na determinação da gravidade da doença, porque, né, existem faixas de valores em que uma doença, uma determinada doença é considerada, né, não muito grave, inicial ali, né, e depois também de uma gravidade maior. Além disso, também permite monitorar a evolução de doenças hepáticas e resposta aos tratamentos. Então, se um paciente ele já é acometido por alguma doença hepática, né, como a gente está falando aqui sobre a questão hepática, e ele inicia um tratamento, então é uma forma de monitorar, né, a evolução desse paciente. E além disso, também são responsáveis por refinar o diagnóstico, porque como a gente sabe, hoje em dia a gente tem várias formas de realizar o diagnóstico das mais variadas doenças, né? Os exames laboratoriais são uma das formas, são uma das ferramentas, mas eles são utilizados, né, de forma complementar a outros exames também, não são a única forma, né, de diagnosticar as patologias atualmente. Bem, então, em relação às enzimas hepáticas, clinicamente nós temos as alterações mais comuns sendo a doença hepatocelular, na qual ocorre atividade elevada das aminotransferases, e também a colestase, na qual encontram-se elevadas as atividades da fosfatase alcalina, da 5-nucleotidase e da gama-glutamiltransferase, ou a gama-GT, tá? De forma mais importante quando falamos em dano hepático, mas nós temos as aminotransferases, né? Que são dois tipos diferentes de enzimas. E aí nós vamos ter a aspartato aminotransferase, a AST, que também é um sinônimo para transaminase oxalacética, a TGO. E vamos ter também a alanina aminotransferase, a ALT, que é também um sinônimo para transaminase pirúvica, a TGP. Essas aminotransferases, elas realizam a catalisação de reações de transaminação, né, que são reações de transferência de um grupo amina, de um aminoácido, para um cetoácido. E, né, essa reação ocorre para a formação de novos aminoácidos. A diferença entre essas duas enzimas é justamente a especificidade delas, ou seja, o aminoácido específico que serve como doador, né, de um grupamento amino para o cetoácido são diferentes, né? Aqui eu trouxe as reações para exemplificar, para ficar mais fácil de visualizar, então. Na reação catalisada pela haste ou TGO, nós vamos ter o L-aspartato
com o seu grupamento amino, que vai ser transferido para o 2-oxoglutarato, que também é a mesma coisa que o alfa-cetoglutarato, tá? Então, esse grupamento amino do L-aspartato é transferido para este outro substrato e catalisado pela haste vai formar o oxalacetato e o L-glutamato, sendo o L-glutamato o novo aminoácido formado, então, através dessa reação. Já a reação catalisada pela ALT envolve, então, o aminoácido L-alanina, então aqui está a diferença, né? Em vez de L-aspartato, é a L-alanina. Reage, então, com o 2-oxoglutarato ou alfa-cetoglutarato e o grupamento amino da L-alanina é transferido para o alfa-cetoglutarato através da ALT, formando, então, o piruvato e o L-glutamato. Tá? Então, essa é a diferença principal entre essas duas reações. Quanto à localização, então, pessoal, destas enzimas. A haste, ela é encontrada principalmente no coração, no fígado, músculo esquelético e rins, além de alguns outros, né, tecidos, mas em quantidade bem inferior. Além disso, sobre a haste, existem duas isoformas, tá, da enzima. Uma é a citoplasmática e outra a mitocondrial. Então, ela pode estar localizada, né, na célula nesses dois locais. Já a ALT, ela é encontrada principalmente no fígado. Então, a maior parte de concentração dela, qual órgão ela é mais encontrada, é no fígado, tá? E em um pouco menor quantidade, então é encontrada também nos rins, no coração e no músculo esquelético em quantidades bem menores, tá? Mas aí quando a gente compara essas duas, nós conseguimos ver que a concentração de ALT é muito maior no fígado. Por isso, ele é considerado, né, a ALT é considerado um biomarcador para dano hepático mais específico do que a AST, tá? Já que a sua predominância, né, é justamente no tecido hepático, tá? E como é que a gente, né, por que ela é utilizada, essas enzimas são utilizadas como marcador de dano hepático? Porque normalmente, né, no indivíduo saudável, essas enzimas elas são encontradas em quantidades muito baixas na corrente sanguínea, tá? Mas quando ocorre um dano celular nos hepatócitos, como essas enzimas elas estão, né, no interior dos hepatócitos, no momento que há o dano, há o extravasamento do conteúdo citoplasmático, né, no conteúdo intracelular. E, consequentemente, ocorre o aumento da dosagem destas enzimas no sangue. Tá? Então, tanto a AST como a ALT são comumente utilizados como biomarcadores hepáticos. Além disso, né, a ALT também é utilizada, como ela é mais específica, também para revelar, além do dano, revelar inflamação hepática. Mas existem algumas exceções, né, de algumas patologias em que nem sempre a ALT vai ser considerada mais específica. Então, alguns desses casos são na hepatite alcoólica, na cirrose hepática e neoplasia de fígado. Assim, pessoal, a magnitude do dano hepático também pode ser avaliada. E aí existem, né, alguns parâmetros em que podemos avaliar esse dano hepático como leve, moderado ou elevado. Tá? O dano leve é onde há um aumento de até 5 vezes o valor de referência que nós temos aí aproximado na literatura. Já se esse dano ficar entre 5 até 10 vezes, né, o valor de referência, ele já é considerado um dano moderado. Porém, quando ele é maior que 10 vezes o valor de referência, já é classificado como um dano elevado. Tá? Além disso, para questões fins de diagnóstico, né, também é bastante útil uma razão, que é a razão AST para ALT.
Esse é um parâmetro utilizado principalmente para diferenciação de doenças hepáticas alcoólicas das doenças hepáticas não alcoólicas, como é o exemplo, né, da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, tanto a AST como a ALT, né, as duas enzimas, elas precisam de um cofactor. Aí, eu não sei se vocês viram, né, eu vou voltar aqui o slide para que vocês observem no esquema das reações, né, que é esse P5P, é o piridoxal 5-fosfato, né? Ele é a forma ativa da vitamina B6 e é um cofator, então ele é essencial para a reação, que essa reação ocorra. No caso de, né, quando nós temos, né, o caso de alcoolismo e associado a uma deficiência nutricional, né, uma carência nutricional, isso gera um grande impacto na produção da ALT, né, bem maior na produção da ALT do que da AST. Isso faz, pessoal, com que os pacientes que têm a doença hepática alcoólica, por exemplo, né, vamos falar para ser mais específicos, por exemplo, a cirrose, tá? Eles têm uma razão aumentada de AST para ALT. E uma razão normal é geralmente menor que 1. E os pacientes com a doença hepática alcoólica, eles têm geralmente 70% dos pacientes têm uma razão maior que 2. Tá? Então, de forma resumida, né, quando há um aumento da atividade da haste bem maior do que da atividade da ALT, há uma grande chance, né, desse paciente, essa doença hepática ser proveniente, né, ter origem justamente do consumo do álcool, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre agora a parte prática da dosagem dessas aminotransferases, tá? Primeiramente vamos falar sobre a dosagem da ALT. Trouxe aqui para vocês, né, a reação que vocês também já viram anteriormente. Então, a reação do aminoácido L-alanina com o alfa-cetoglutarato, catalisado pela ALT, formando piruvato e L-glutamato, né, o novo aminoácido. Então, na reação, em aula prática, né, ocorre essa primeira reação e a seguir ocorre a segunda reação, que é a reação para formação do produto de cor, tá? Que depois é passível de leitura em espectrofotômetro. Então, o piruvato que é formado da primeira reação, ele passa para essa segunda reação do sistema, onde o piruvato vai reagir com a dinitrofenilhidrazina, que é um componente químico do kit, então, né, já é utilizado justamente para que haja essa reação, formando o componente de cor, a hidrazona. Então, a hidrazona, a formação da hidrazona, que vai ser proporcional, né, à atividade da ALT. Então, quanto mais hidrazona é formada, indica, né, uma maior atividade da ALT. E aí nós utilizaríamos, né, para essa técnica, os reagentes substrato da enzima, reagente de cor e solução alcalina, que vocês vão ver mais a seguir agora, por que é importante. Bem, então aqui, em forma de tabela, né, existe a curva de calibração, que vocês já viram a importância dela em outras aulas, né, em outros momentos, mas aqui, pessoal, para que a gente consiga fazer a técnica e dosagem da ALT e depois da AST, vocês vão ver também, a gente precisa sempre fazer a curva de calibração, tá? Para que depois seja possível determinar a concentração da amostra desconhecida. Bom, então, para a realização da curva de calibração, nós teríamos 5 tubos diferentes, tá? No tubo 1 seria pipetado 0 microlitros de padrão, então é o tubo onde existe 0 unidades por ml de padrão, nada de padrão. No tubo 2, 50 microlitros de padrão. No tubo 3, 100 microlitros. No tubo 4, 150. E no tubo 5, o tubo mais concentrado, né, com a maior quantidade do padrão, 200 microlitros. A seguir, vocês pipetariam então o substrato da enzima, né, o substrato da TGP ou ALT.
Pipetariam, então, 500 microlitros no tubo 1, 450 no tubo 2, 400 microlitros no 3, 350 no tubo 4 e 300 microlitros no tubo 5. Após pipetariam 100 microlitros nos 5 tubos de água destilada e 500 microlitros de reagente de cor em todos os tubos também. Iriam misturar, né, os tubos, agitar para que todo o conteúdo reaja de forma eficaz e deixariam então em temperatura ambiente por 20 minutos. A seguir, pessoal, vocês adicionariam o NaOH de uso, que está escrito aqui. Nada mais é, né, que hidróxido de sódio, que é uma solução alcalina. Tá? Vocês pipetariam 5 ml nos 5 tubos. E por que vocês pipetariam essa solução alcalina? Porque nesta reação, para que haja reação do piruvato com a dinitrofenilhidrazina e formação da hidrazona, precisa obrigatoriamente estar esses componentes em um meio alcalino, para que haja a formação desse componente de cor, tá? Então, sem isso, ele não é formado esse componente e né, não seria possível fazer a leitura depois do espectrofotômetro. Então, vocês adicionariam a solução alcalina, hidróxido de sódio, deixariam em repouso por 5 minutos e realizariam a leitura na absorbância de 505 nanômetros. Bom, a seguir, então, vocês realizariam a dosagem da amostra desconhecida, tá? Em um tubo, vocês pipetariam o substrato da enzima, 250 microlitros, incubariam em banho-maria 37 graus durante 2 minutos e depois pipetariam a amostra do paciente, tá? 50 microlitros, iriam misturar o tubo e deixar incubando a 37 graus por mais 30 minutos. Então, vocês podem ver que é uma técnica que envolve várias etapas, né? É um pouco mais demorada e por isso que às vezes é difícil de realizar a prática, né, pessoalmente, né? Porque demanda tempo e são várias etapas, né, para os vários grupos realizarem. A seguir, vocês então pipetariam o reagente de cor, 250 microlitros, iriam misturar e deixar em temperatura ambiente por mais 20 minutos. Após isso, adicionariam o hidróxido de sódio, 2,5 ml, iriam homogeneizar o tubo e deixar em repouso por 5 minutos a temperatura ambiente. Por fim, vocês iriam ler em espectrofotômetro, também na mesma absorbância de 505 nanômetros. Aí aqui eu trouxe, pessoal, alguns dados hipotéticos, tá? Só para deixar mais claro como vocês iriam calcular os resultados. Porque esse aqui é uma forma um pouco diferente do que vocês vinham trabalhando em aula prática, tá? A forma de cálculo é um pouco diferente. Aqui em cima, pessoal, é uma partezinha recortada que vem do próprio kit, calculada a quantidade, né, as unidades por ml de TGP em cada um dos tubos padrão. Tá? Então, o kit já nos fornece essa informação. E aí, no tubo 1, então, como não foi pipetado nada de padrão, né? Se vocês voltarem naquela tabelinha, não foi pipetado nada de padrão. Ele é um tubo com 0 unidades por ml. O tubo 2 possui 28 unidades por ml, o tubo 3, 57, o tubo 4, 97, o tubo 5, 150 unidades por ml. Aí vocês poderiam colocar no Excel, que é uma ferramenta, né, que nos auxilia muito. Poderiam fazer à mão, sim, mas o Excel é uma forma muito mais prática da gente fazer isso, né? Colocariam em uma coluna os valores da TGP em cada um dos tubos padrão e ao lado colocariam as absorbâncias que vocês iriam obter em aula prática. Tá? Aqui eu coloquei alguns valores hipotéticos e plotei um gráfico no Excel. E aí vocês podem ver, né, que forma uma curva ao longo dos 5 pontos, e aí ele gera para nós uma equação, né? A equação da reta. Nesse caso aqui, ficou y igual a 0,00573x mais 0,0243. E ele dá ao lado para nós também o valor de r ao quadrado. Nesse caso, deu 0,996 e
Quando vocês fizerem, né, e como já fizeram também a curva de calibração no início do semestre, quanto mais próximo de 1 é esse valor de R ao quadrado, mais linear ficou a curva de vocês, ou seja, melhor foi pipetado, né? O analista teve ali cuidado e a curva ficou realmente os pontos bastante próximos, né, do que deveria ser. Então, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Melhor essa linearidade da curva. Mas vocês, para fins de cálculo, né, para descobrir o valor da amostra do paciente, vocês vão utilizar a equação da reta, tá? Então, utilizariam aqui do y, a valor y igual, e eu coloquei aqui como exemplo, né, se a gente tivesse feito em aula prática e obtivéssemos uma absorvância da amostra de 0,231, por exemplo. Vocês iriam substituir esse valor de absorvância pelo y, como está aqui embaixo. Então, fariam aqui o cálculo da equação, e nesse caso o resultado foi de 36,07 unidades por ml. Esse seria o resultado utilizando a equação da reta. Além disso, caso vocês queiram converter esse valor em unidades internacionais por ml, o próprio kit ele já dá um valor que é padrão para todos, né? Que seria multiplicar esse valor obtido de unidades por ml por 0,482. Aí vocês obteriam o valor de 17,39 unidades internacionais por ml, tá? Só se vocês quisessem fazer essa conversão. Bom, e aí vamos falar então sobre a dosagem da AST. Vocês vão ver que é bastante parecido com a da ALT, tá? Aqui, então, a reação química, né, como a gente já viu, a reação do L-aspartato com o alfa-cetoglutarato, em presença da enzima TGO ou AST, vai formar o glutamato e o oxalacetato. E aí, o oxalacetato vai passar para a segunda reação química desse sistema e vai reagir com a dinitrofenilhidrazina, formando novamente, ó, como a gente já viu, a hidrazona, que é o nosso composto de cor, tá? Também da mesma forma, os reagentes dessa técnica vão incluir então o substrato da enzima, o reagente de cor e a solução alcalina. Aí vocês fariam também, né? Só que uma curva nova, não podem utilizar a mesma porque o substrato, né, é diferente. Então vocês precisariam realizar uma nova curva de calibração, então, para a dosagem especificamente da haste, tá? Teriam da mesma forma os 5 tubos, só que mudam, né, os reagentes. No tubo 1, pipetariam nada de padrão, no tubo 2, 50 microlitros, no tubo 3, 100 microlitros, no tubo 4, 150 e no tubo 5, o mais concentrado, 200 microlitros. O restante dos reagentes eu não vou ficar lendo aqui para não ficar muito repetitivo, mas vocês pipetariam, só que o substrato, vocês têm que lembrar que é um substrato diferente, né, do que o utilizado para a dosagem da TGP, tá? Depois de pipetarem esses 4 reagentes iniciais, iriam misturar os tubos e deixar em temperatura ambiente por 20 minutos. A seguir, adicionariam a solução alcalina de hidróxido de sódio, 5 ml em cada tubo, e deixariam ali por 5 minutos e depois iriam ler em espectrofotômetro, também em 505 nanômetros, tá, pessoal? Então, bastante semelhante como a gente já viu para a ALT também. Depois vocês iriam realizar a dosagem da amostra desconhecida do paciente, né? Utilizariam então 250 microlitros do substrato da TGO, deixariam incubando em banho-maria por 2 minutos, depois adicionariam a amostra 50 microlitros, deixariam por 60 minutos, ó, vocês podem ver que aqui já é um tempo maior do que da outra técnica, né? Deixariam por 60 minutos a 37 graus Celsius, incubando. Depois adicionariam o reagente de cor, 250 microlitros, e deixariam em temperatura ambiente por mais 20 minutos. Por fim, iriam adicionar o NaOH, 2,5 ml, e deixar por mais 5 minutos em temperatura ambiente para depois realizar a leitura.
Aqui, pessoal, trouxe um exemplo, então, para a curva de calibração da TGO, e aí, como vocês podem ver logo aqui acima, né, também a informação proveniente do kit, tá? Esses kits, eles já vêm com os valores ali calculados, só para a gente utilizar na curva. Então, são valores diferentes para TGO, tá? Então, no tubo 1 é 0, valor de 0 unidades por ml, no tubo 2, 24 unidades por ml, no tubo 3, 61, no tubo 4, 114 e no tubo 5, 190 unidades por ml. Colocariam em uma coluna e ao lado as absorvâncias obtidas e plotariam o gráfico no Excel, obtendo o valor da equação da reta, tá? E aí, da mesma forma, utilizariam a equação da reta e substituiriam o valor da absorvância da amostra que vocês obtivessem pelo y, né? Da equação. E obteriam aqui, por exemplo, o valor, se a absorvância fosse 0,300, obteriam 54,26 unidades por ml. E caso também quisessem representar esse valor em unidades internacionais, por ml, multiplicariam por 0,482, tá? Da mesma forma. Bom, aí por fim, pessoal, trouxe aqui só para exemplificar, né, alguns valores de referência, mas só para deixar, né, bem claro, esses valores eles podem mudar bastante de acordo com o kit, de acordo com a referência, porque aqui a gente viu o método, né, método de ponto final, mas existem métodos, por exemplo, cinéticos, né, que são ao longo do tempo para avaliar a atividade da enzima. Então, varia de acordo com o método, varia também de acordo com a população. Essas enzimas, elas têm bastante interferência de acordo com a genética da população, né? Tem populações que têm um nível normal de enzima mais alto, outras mais baixos, então depende bastante da população também. Então, esses valores de referência vocês vão encontrar, né? Às vezes um valor, às vezes outros. Mas aqui só para exemplificar, todos eles são abaixo, né? São bem baixinhos os valores. O valor de haste, ele para mulheres é ideal que esteja até 32, cerca de 32 unidades por ml e em homens até 37 unidades por ml. E da ALT para mulheres até 31 unidades por ml e para homens até 41 unidades por ml. Mas esses valores eles variam, costumam variar bastante, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!